toda a população da Estância de Socorro e o Brasil inteiro estão ouvindo nesse momento a banda Santa Cecília da Estância de Socorro, conduzida pelo mestre, venerável mestre Zeca Pedro, de 95 anos de idade, comandando sua bandinha, coisa essencial à vida de todas as coletividades brasileiras do interior. Este mestre Zeca Pedro é um exemplo a ser seguido por toda a gente. Nos seus 95 anos ele é incansável. Está fazendo a todo mundo que é aqui presente recordar a Estância de Socorro, a estância que possui excelente água mineral radioativa. Esta banda surgiu com o título de Banda 604, no tempo em que houve em Socorro o tiro de guerra 604. Esta é a banda que percorre as ruas principais da terra: a Rua Campos Sales, a Rua 13 de Maio, a Avenida Coronel Germano, e que realiza suas retretas na Praça Coronel Olímpio, enquanto os namorados passeiam de mãos dadas. Até a segunda década do século passado, a cidade de Socorro ainda não tinha uma banda, uma corporação para alegrar tanto as festividades locais quanto a chegada de um político importante vindo de outra cidade. E a elite da época, junto com os senhores do café, já que a cidade era a base do café, decidiu que deveria ser criada uma corporação para que pudesse alegrar a cidade nessas épocas. Então, chamaram de Minas Gerais, mais especificamente da cidade de Paraisópolis, o maestro José Pedro da Silva. Esse maestro, vindo de Minas Gerais, aqui chegou na cidade de Socorro no ano de 1923. Bom, falar do meu bisavô, maestro José Pedro Vieira da Silva, é um orgulho muito grande, né? Porque ele praticamente fundou a banda, e as pessoas que me falam sobre a pessoa dele, que ele era uma pessoa muito alegre, muito espontânea, tratava muito bem as pessoas, e o convívio dele era sempre assim: aonde ele ia, ele tinha muitas pessoas que gostavam de estar ao seu lado, conversar, falar sobre a música. E ele falava muito sobre a importância que a música tinha para ele. Já tinha uma reputação muito boa, porque havia tocado no dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, no 13 de maio, e também no 15 de novembro do ano seguinte, com a proclamação da República. Então já era um maestro com uma experiência, com uma bagagem cultural realmente de peso. O José Pedro é o meu bisavô, né? Eu sempre conversava com ele, ele gostava de mim, foi ele que ele ensinou eu né, tocar o surdo. Aí tinha hora que eu errava, ele ficava bravo comigo. aí fui pegando, aí aprendi. O maestro José Pedro, chegando aqui na cidade de Socorro, ele se aproveitou do nome do tiro de guerra, número 604. Que tinha a banda Tiro de Guerra, e por conta disso foi fundado. O tiro de guerra é uma seção, um órgão dos militares nas cidades do país. Então, como já existia o tiro de guerra 604, ele criou uma corporação com 25 músicos na época e deu o nome de Corporação número 604. Essa, então, portanto, é a gênese da corporação musical, que depois, no ano de 1949, receberá o nome, também pelo maestro José Pedro, de Corporação Musical Santa Cecília. Porque Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Isso aqui é a padroeira da banda, da Santa Cecília. Ela só foi santa por conta da fé dela, né? E
mesmo morrendo asfixiada, ela estava cantando e fazendo, né, elevando os louvores a Deus. Ela morreu cantando como musicista. 1º de janeiro de 1949, a corporação tem o seu nome alterado para Corporação Musical Santa Cecília. O maestro José Pedro fez uma reformulação na banda, com aí algumas mudanças, já incluindo a diretoria, né, onde teve aí vários presidentes, tesoureiros, que cuidavam da parte um pouco mais burocrática da banda também. No ano de 1957, o maestro José Pedro já estava bem cansado, bem idoso, e decidiu escolher um de seus discípulos, ex-aluno, Antônio José Sartori, conhecido carinhosamente por todos os socorrenses como Nico Sartori, saxofonista da Corporação Musical Santa Cecília. Ele foi escolhido pelo maestro José Pedro para cuidar da banda. A palavra que o próprio Nico Sartori usa é cuidar da banda, já por conta da idade avançada do maestro José Pedro. Eu tomava conta, mas não era maestro. Tomava conta da banda, não tinha o maestro, eu tomava conta da banda. O Nico Sartori, ele fica então como responsável pela Corporação Musical Santa Cecília de 1957 a 1960. Um fato curioso que aconteceu nesse período foi o convite feito à Corporação Musical para ir até a Lira de Chopotó, no Rio de Janeiro, mais especificamente no ano de 1959. É um programa que tinha na Rádio Nacional, e a banda de todo o Brasil lá no Rio tocar nesse programa, certo? E logicamente que a banda de socorro era muito famosa na época, eu não me lembro quem foi que teve essa ideia de levar a Corporação Musical Santa Cecília na Lira de Chopotó, entende? E lá se foi a banda para o Rio de Janeiro, andar mais de 600 quilômetros de Socorro até o Rio de Janeiro. Foi num sábado que esse programa era realizado na Rádio Nacional. E aquele tempo, Socorro, na Rua 13, um pedaço da Rua Campos Salles, tinha aquele passeio à noite. Todo mundo, moças e rapazes, iam na Rua 13. Os rapazes ficavam na calçada e as moças andando para a rua, para lá e para vai e vem. E o João Paju, que tinha uma oficina mecânica ali na Rua 13, ele sintonizou a Rádio Nacional, botou um alto-falante em cima da casa e ficou tocando o programa. Porque naquele tempo não existia televisão ainda assim, né? Ficou tocando a Rádio Nacional e ficou apresentando o programa da Rádio Nacional na Rua 13. Mas a Rua 13 ficou entupetada de gente parada e ouvindo a apresentação da Corporação Musical Santa Cecília lá no Rio de Janeiro. Nessa época, eu tinha apenas 9 anos de idade. E eu imaginava que um dia eu pudesse estar ligado à banda, né? Mas coincidiu que eu estava entrando pela Rua 13, ali na região do Coronel Olímpio, ali, entrando para a Rua 13, para subir a Rua 13, e notei um aglomerado de pessoas nos dois lados das calçadas, né? Ali, e escutava aqueles rumores. O que é isso aí? O que está acontecendo? A banda que vai chegar. A banda. Ah, vai chegar por onde? Ah, vai chegar, acho que lá da Campos Salles, lá em cima, tal. E espalhou aquilo. Tinha pessoas que circulavam, assim, a rua de ponta a ponta, para ir lá conferir se a banda estava chegando ou não. Na Rádio Nacional naquele tempo, se gravava muito acetato. Acetato era um disco tipo 78 rotações. Ele era alumínio, coberto aquela massa para gravar. E a apresentação lá, depois que apresentaram, a Rádio Nacional fez um disco da banda, da apresentação da banda. Certo? E aí, lá, eu peguei o disco lá, passei e fiz esse CD. Isso aqui conta toda a história da Corporação Musical Cecília. O auditório está aqui, na frente está todos os povos de Socorro. Se não me falha a memória de falar, parece que essa foto aqui foi tirada na Aparecida do Norte. Fizeram uma parada, vai atrasar um pouquinho, porque eles vão agradecer a Santa lá pela boa viagem que fizeram. Mas já estão de saída da Aparecida, não vai demorar muito, eles chegam. A presença da Corporação Musical Santa Cecília, lá no Rio de Janeiro, que foi um comentário danado aqui na região da banda que teve lá para o Rio de Janeiro. Foi um marco histórico para a nossa banda. Eles já estão lá descendo do ônibus, lá vão fazer a formação, vão descer tocando. Bom, aí depois disso, logo ecoou uma música, eu me emociono até quando falo dela,
Eu rio e choro, às vezes, de lembrar disso aí. Eu não sabia que música era, mas guardei como que era essa música, né? E aí, com o tempo, quando eu passei a ser músico da banda, eu vinha tocar essa música várias vezes, né? Nas festas de agosto, em vários eventos aí, se tratava do dobrado número 182. Era um dobrado 6x8, muito bonito para se marchar, para entrar assim na cidade, né? E eles desceram a Campos Sales. Nossa, aquilo foi uma emoção total, foi de arrepiar, de gelar a espinha, assim, de ver, né? E outro semblante dos familiares, dos músicos, que estavam saudosos, porque faziam dias que eles tinham ido, né, para lá, e saudosos, os amigos, aguardando a chegada. Foi, olha, uma emoção muito grande esse momento de chegada da banda. O maestro José Pedro acompanhou a banda até a Lira de Chopotó, no Rio de Janeiro, já com essa idade avançada, como maestro mesmo. Embora o Nico Sartori estivesse cuidando da banda, para a Lira de Chopotó, o maestro era o José Pedro. Próximo da Casas Pernambucana, ali tinha um bar que era do Bastião Tomé. E nesse bar, todas as tardes, depois do almoço, o maestro Zeca Pedro ia lá. Sentava lá, eu ia lá bater papo com ele, gostava de conversar com ele. Ele ficava tomando pinga com capilé. Pinga com capilé, contar para o povo aí, em geral, nada mais era que a groselha. Entendeu? Ele ficava tomando, e eu ficava conversando com ele. O maestro Zé Pedro é um senhor velho. Eu era leiteiro, menino, levava leite na cidade, e eu gostava muito da banca. E eu entregava leite, uma garrafa de leite para ele todo dia, vendia. E a banda ensaiava todo domingo, ao meio-dia. Os músicos do sítio, tudo música antiga, você havia fotografia antiga, né? De chapéu na cabeça, tudo. Bandas que sempre tiveram aqui, o Maestro Zé Pedro sempre acompanhava a retreta na praça. E um fato que marcou muito para mim foi quando ele faleceu. A banda da Guarda Civil veio para socorro, para fazer o féretro dele até o cemitério. Foi uma coisa que marcou muito na cidade. Eu era pequeno, eu me emociono, porque era uma coisa assim que a gente tinha muito amor pelo Maestro Zé Pedro. Dando prosseguimento à lista de maestros da Corporação Musical Santa Cecília, a sequência é o ano de 1962, data em que o maestro Luiz Gonzaga Franco assume a regência. Meu pai ingressou como maestro em 1962, quando ele foi convidado pelo grupo que ainda estava na banda, que alegou até que o maestro José Pedro, que ainda era vivo naquela época, indicou meu pai como sendo uma pessoa com capacidade para poder coordenar a banda, não só pelo conhecimento musical, mas ele tinha um bom relacionamento, sabia ter boas relações com as pessoas, era uma pessoa querida entre os músicos. Isso facilitou muito a continuidade do trabalho do maestro José Pedro. E para ele, eu me lembro que esse convite foi muito representativo, porque o maestro José Pedro foi o primeiro professor de música dele. Nesse período em que o maestro Luiz Gonzaga Franco foi o responsável pela Corporação Musical Santa Cecília, grandes coisas aconteceram. Em 1965, ouvir rádio era como assistir televisão hoje ou entrar na internet, nas redes sociais. Todo mundo ouvia rádio. E um programa da Rádio Record de grande repercussão era o programa Banda de Todas as Bandas. Todo mundo ouvia. Para você ver a importância da Corporação Santa Cecília, ela foi convidada para fazer um programa só ela tocando, especial da Corporação Musical Santa Cecília. Por que isso aconteceu? Porque com a entrada do maestro Luiz Gonzaga Franco, ele trouxe toda a experiência da música erudita para a banda, e a banda começou a incorporar no seu repertório, além das músicas tradicionais, músicas eruditas, que não eram normalmente tocadas por bandas, com arranjos especiais para isso. E a banda se tornou uma referência, inclusive ganhando concursos de bandas que aconteciam no estado de São Paulo. E isso fez a banda se tornar uma corporação musical diferenciada em relação às outras.
E foi feito um programa específico dela na Rádio Record. Além de levar a banda para tocar na Rádio Record, o que foi um grande mérito. A banda criou uma importância tão grande para a cidade que ela se tornou uma referência como uma das melhores bandas do estado de São Paulo. Isso deu força para se criar em Socorro um concurso de bandas, que acontecia durante as festas de agosto. As melhores bandas do estado de São Paulo e até do Rio de Janeiro participavam desse concurso aqui em Socorro. E o maestro, junto com um amigo íntimo dele, que era o Neno Niero, é que organizavam todo esse concurso e traziam, inclusive, todos os jurados de fora, para deixar claro que não havia proteção para nenhuma banda local, né? A Corporação Musical Santa Cecília não participava competindo, mas na abertura do concurso e no final do concurso. No ano de 1966, o maestro Luiz Gonzaga Franco cria a Escola de Música na cidade de Socorro, para que as pessoas que se interessavam por música pudessem aprender a parte teórica e, caso fosse da escolha, ingressar na Corporação Musical Santa Cecília. A escola foi criada oficialmente pela Prefeitura Municipal, na época do prefeito Tozinho Barbosa, e foi feito um concurso público. É trazido de Amparo Orlando Pagan, o professor de música, para ensinar, e depois, no ano seguinte, em 1967, o maestro Luiz Gonzaga Franco, em conjunto com Pedro Ferragutti e com o Nico Sartori, fazem um concurso público, a cidade de Socorro faz esse concurso público e a pessoa que passa nesse concurso público é Ivair Pelatieri, o meu avô. O próprio Nico Sartori, que é o saxofonista da banda, mais o meu pai e mais o maestro Pedro Ferragutti fizeram a avaliação e concluíram que o Ivair era a pessoa correta, porque além de ele conhecer muito música, ele era uma pessoa que também tinha um bom relacionamento com todos os membros da corporação. E assim foi. A Escola Municipal de Música teve uma importância muito grande para a cidade, porque não formava música só para a banda, mas também para os conjuntos de baile, que aconteciam todos os fins de semana na cidade. Então vários conjuntos existiram por causa da Escola de Música. Além disso, tinha os regionais, e tinha toda uma questão, por exemplo, no carnaval, onde os músicos tocavam em todos os clubes da cidade. E isso era uma forma de ganha-pão importante para esses músicos. Eles não viam a hora de chegar no carnaval, porque eles eram muito bem pagos nessa época para tocar, mas eram 5 dias seguidos, tocando de tarde até a madrugada do outro dia, né? Era uma coisa fantástica. E esses músicos eram os músicos formados pela Escola Municipal de Música. Durante o tempo em que meu avô, o Ivair Pelatieri, ficou como maestro da Corporação Musical Santa Cecília, foi especificamente no ano de 1969 que a banda gravou o seu segundo disco, porque o primeiro havia sido naquele convite da Lira de Chopotó, lá em 1959, mas era um disco da gravação do programa, um disco de música mesmo, de vinil, LP, foi gravado em 1969, em conjunto com o Dirceu Vergani, o Candinho, e esse disco se chamava Águas de Socorro. Quem teve ideia foi o presidente, que era o Dirceu Vergani, que era presidente da banda, ele que ele ajeitou para tirar. O Dirceu Vergani era adepto de banda também. Então, nas conversas nossas um dia, ele falou: Dirceu, vamos fazer um LP da banda? Ele falou: vamos fazer, Candinho. Então, reunimos com a banda, eles iam lá fazer a banda. Aí o Pedro Ferragutti falou assim: olha, eu tenho umas músicas lá para gravar, então grava com a banda. Foi todas as músicas do Pedro Ferragutti, a autoria do Pedro Ferragutti. Então, fizemos o LP com as músicas todas do Pedro Ferragutti. Pedro Ferragutti, um dos maiores compositores que nós já conhecemos aqui, não só na região, mas no nosso país. Que inclusive ele compôs as Estâncias do Socorro, que naquele tempo não era ainda o hino do Socorro. O seu Pedro queria gravar as músicas de suas composições, né?
Ele estava lá fazendo parte da banda e tal. E foi feito um movimento, então, para fazer essa gravação. E homenageando muitas pessoas aqui da cidade, né? E nós fomos para São Paulo fazer um long play, aquele tempo era o bolachão, né, que se falava, o long play. E fomos para São Paulo numa gravadora que se chamava de Edemundo Púrquio. E nessa gravadora foi feito, então, um long play, né, que diz, gravado todas essas músicas do Seu Pedro, com a banda que estava até numa fase até boa, né? Então a capa é essa daqui, ó. A capa da banda é essa daqui. Essa fotografia nós tiramos em cima do ginásio, lá no ginásio perto da cidade, certo? Então, fizemos esse disco aqui, foi um sucesso na época, porque ninguém em Socorro tinha gravado nada ainda, isso de música, essas coisas. Então a banda de Socorro foi a pioneira em matéria de gravações aqui em Socorro. E esse disco aqui foi um presente, porque tem aqui, eu vou falar até para vocês aqui, as músicas que o Pedro Ferragutti compôs, mas homenagem a tudo Socorro. Ele fez a Estância de Socorro, que hoje é o hino de Socorro, porque ela não era considerada o hino. Depois que passaram a ser o hino de Socorro. Quando a letra foi composta por um ilustre senhor que passou também pela cidade de Socorro, chamado Dr. Aloísio Douglas Ferrari. Ele escreveu a letra e essa música se tornou o hino da cidade. Ainda hoje é uma música que todo socorrense se arrepia quando a ouve. É de uma valia muito grande, né? Que quem é músico também, quando toca, sente muito. É uma emoção que não tem explicação, né? É um hino que todo socorrense adora, né? Um hino muito, muito bonito, musicalmente muito bem feito, né? A composição é do Pedro Ferragutti e tem uma letra, né? Que acho que diz muito mesmo sobre o perfil do socorrense, né? O socorrense ele é saudosista e isso é bom, né? Mas assim, quando fala na letra, né? Que socorro enfim é festa e sol, trabalho em canto e luz, alvorada ao arrebol, né? Tem muito a ver com aquilo que é mesmo de socorrense, né? Uma cidade festeira, mas é uma cidade trabalhadora, uma cidade de um povo acolhedor, fala das suas belezas naturais. Eu acho que é um hino que descreve bem Socorro mesmo, foi muito bem assertivo. Ah, maravilha também, né? Maravilhosa, é o hino de Socorro, né? É outra música que a gente tem que tocar também. Maravilha. E o Pedro Ferragutti mandou a música dele, Estância de Socorro, que foi gravado pela banda da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Estância de Socorro foi gravado lá pela banda da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Não sei se vai ver aqui, mas está aqui, quem quiser ver está aqui. Então, essa Socorro é uma música muito executada, sabe? Então nós temos sorte com música em Socorro, com a banda, né? Outra música que eu gostaria de destacar é a música que se chama Saudades de Socorro. Uma música muito boa, uma valsa composta pelo Pedro Ferragutti e a letra da professora Nelly Craveiro. Então são músicas que toda vez que nós ouvimos a banda tocar, nós nos lembramos realmente da nossa cidade, da nossa banda e da importância que ela tem para todos nós. A banda tocava em todos os eventos importantes da cidade. Não existia evento importante sem a participação da banda. Eu me lembro que meu pai contava que quando chegava uma autoridade de trem na cidade, que era o transporte já na década de 30, 40, 50, a banda ia buscar a autoridade na estação do trem e vinha com eles caminhando até a prefeitura. A Corporação Musical Santa Cecília é solicitada para fazer apresentações em toda a região, né? Então, geralmente, ocasião de festas, né? Das festas das cidades vizinhas, nos convidam através de uma carta convite, né? Para que a banda compareça, para acompanhar a procissão, para fazer uma retreta na Praça da Matriz. Começa com o carnaval, depois vem as festas juninas, festa de agosto e final de ano, que é o Natal. Toca no carnaval, e aí sai como Banda da Alegria, toca as 4 noites de carnaval. Com as marchinhas e sambas antigos também.
Costuma ter matinê também na praça. Quando terminava o desfile, a banda já entrava no clube, 10 horas da noite. Tocando, a banda levava as pessoas para o clube, ia tocando já. E amanhecia, ficava até 4 horas da manhã tocando lá. Então, quer dizer, começava a tocar 8 horas, os músicos do tempo, e já entrava tocando pro clube, já ia lá no palco lá e não... Nossa, que maravilha, rapaz. Na década de 90, o maestro Ivair Pelatieri também criou a Banda da Alegria. O que é a Banda da Alegria? Nada mais, nada menos do que a própria Corporação Musical Santa Cecília nos dias de carnaval. Então, quando tem apresentações de carnaval na Rua Campos Sales e na Rua 13 de Maio, os músicos que integram a Corporação Musical Santa Cecília vão marchando, tocando marchas de carnaval. Foi uma iniciativa do maestro Ivair Pelatieri de resgatar a tradição das marchas para a banda. Maratona o carnaval também, né? Ela sai com a Banda da Alegria, que a Banda da Alegria é uma banda formada pela corporação, por integrantes da Corporação Musical Santa Cecília. Mas é a banda mesmo que sai. Aí tocam marchinhas carnavalescas, passam pelos 4 dias de desfile do Carnaval de Socorro e fazem também uma matinê, né? Então eles se apresentam aí 5 vezes no Carnaval, é muito comum. Ele pegava de lá do Banco do Brasil, pegava a rua Campos Sala, a 13 de Maio, nós ia tocando até na praça. A banda é bastante requisitada fora, né? Na região. Como Bom Jesus Perdões, Nazaré Paulista, até mesmo Bragança Paulista. Lindóias, Serra Negra, né? Munhões, Bueno Brandão. Pinhalzinho também e várias outras, né? Toda vez que tinha festa, assim, de aniversário de cidade, festa da padroeira da cidade, essas festas religiosas, a banda se apresentava. Toda vez que morria uma pessoa importante, a banda acompanhava o enterro. Toda vez que existia uma festa importante, religiosa, a banda tocava nessa festa. Toda vez que existia uma reunião importante, um evento importante na cidade, a banda estava presente e estava presente em todos os fins de semana, na praça da cidade, fazendo a retreta. Você não conseguia imaginar o fim de semana da cidade sem a banda tocando na praça, né? Existia um grande coreto na praça, a banda já tinha, na época, 40, 50 músicos, e ela dava concerto praticamente todo fim de semana. E depois disso aí já vem a 9 de julho, que é a Revolução em 32, a gente faz a execução dos hinos, né, nesses atos cívicos. 9 de julho, né, data da Revolução Constitucionalista, né, 1932, Socorro, né, teve um papel na história, enfim, é um momento ali que ele é um ato cívico, né, que ele está sempre presente. Inaugurações, são raras as inaugurações em que a Corporação Musical Santa Cecília não está se apresentando, entoando, tocando o hino nacional brasileiro, o hino à Estância de Socorro. De retreta costuma acontecer também na festa do asilo em maio e na festa da Marechal no fim de maio ou junho e julho quando tem festival de inverno. E um grande incentivo na retreta para eles seria assim o essencial, porque as retretas elas assim nos remetem, né, a tempos passados, nos remetem assim a datas importantes, nos remetem também a momentos que nós passamos em família. Durante as festas de agosto, a banda era a trilha sonora do evento. É como num filme. Se você tirar a trilha sonora de um filme, o filme fica muito pobre, perde todo o sentido. E quando você pensa no som da festa de agosto, você ouve a banda tocar. Ela é importante porque ela estava presente em todos os momentos da festa. De manhã cedo, você acordava com a banda, a alvorada passando pela rua. Aquela coisa emocionante de acordar de madrugada ouvindo a banda tocar. Às 6 horas da manhã, no dia 13, né? Que era o primeiro dia da festa, que era a primeira alvorada. E nesses dias de alvorada, a banda tinha um senhor que chamava José Maria da Rocha, e conhecido como José Fogueteiro. Então, quando a banda estava pronta para sair,
ele soltava o primeiro foguete, o primeiro estouro, já para despertar o povo, né? Zé da Rocha, o Zé da Rocha vinha com aqueles foguetes de vareta, sabe? Então a gente saía dali e ia, né, ia tocando pelas ruas, né? E aí a banda soava com o seu primeiro dobrado. E saíamos, o fogueteiro na frente, com o maço de foguete, e nós, a banda atrás, percorrendo as principais ruas do centro da cidade, né? Alegrando a população e dando início àquele clima de festa, porque o rojão e a festa é um sinônimo forte de festa, né? É o que dá aquele tchan, assim, que a festa começou, né? Então, era o rojão e a banda tocando. E assim nós percorríamos várias ruas da cidade. Os 3 dias de festa. Então, cada dia tinha um festeiro. O festeiro de São Benedito, que é o dia 13, do dia 14 do Espírito Santo e dia 15 da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É a banda que buscava os festeiros em casa para trazer até a igreja para a comemoração das festas de agosto. E tocava a rua inteira, depois ia na casa do festeiro, tomar lanche, festa de agosto. Quando era 8 e pouco, eu ia na casa do festeiro, buscar o festeiro para ir na missa, e ficava a banda lá no largo, até que a hora que dava a benção, a banda tocava o hino nacional. Quando chegava a hora da consagração, geralmente ficava próximo do meio-dia. Então o padre, às vezes, esticava um pouco mais, um pouco menos, para dar aquele momento certo da consagração. E tipo, meio-dia começava a bater o sino do meio-dia, as 12 badaladas, né, do meio-dia. A banda já estava posicionada, voltada para frente da igreja e fazia a execução do hino nacional, em homenagem não só à padroeira, ao santo do dia, como também o hino nacional representava a nossa brasileiridade, né? A consagração na missa é o ápice, né, da celebração da missa, é o momento mais importante da missa, né? E é um ato de consagração mesmo, né? Porque o hino nacional, a consagração do país a Jesus Cristo, né? A missa, o festeiro saía, a banda tocava uma música ali, o festeiro ficava ali ouvindo, no caso ali, e a comunidade, né, ficava ouvindo ali, e a banda levava o festeiro de volta para casa. A gente retornava até a casa do festeiro, levá-lo de volta, né? E nesse trajeto ida e volta, ele vinha sempre com o estandarte do santo do dia, né? Carregando o estandarte ou de São Benedito, ou do Divino, ou de Nossa Senhora. E na casa do festeiro também era servido, quando a banda chegava para retornar, para trazer o festeiro para a missa, era servido salgadinhos, refrigerantes, né? Era uma fartura total naquela época, né? Mas é coisa forte mesmo, igual hoje os cafés que dá na alvorada. Então que dá umas comidas tudo boas, assim, lanche. Nós ia, né, comer, depois nós saía tocando de novo. A gente se reunia ali no Largo da Matriz para a saída da procissão, com aqueles andores que era atração na região. Tinha pessoas que vinham de Campinas, de outras cidades da região, para apreciar o trabalho dos andores de socorro, né? Que naquela ocasião era feita pela parte artesanal, assim, a montagem do senhor Benedito Vieira da Silva, né? Que era conhecido como de Tigre do Mestre. Ele fazia essas armações e a dona Belarmina, a irmã dele, que era a filha mais velha do Zé Pedro, que ornamentava com as flores. E na época que a minha avó, a Belarmina Vieira Duarte, confeccionava os andores. E a minha mãe me dizia que eram semanas de preparativos. E elas faziam as flores, penduravam nos varais dentro da casa. Então, praticamente era uma festa para elas. À tarde, a mesma coisa, fazia à tarde, buscar festeiro de novo, buscar para a procissão, e à noite era treta. Depois nós voltava a hora dos fogos, cada peça de fogo que queimava, nós tocava uma música. Às vezes tocava até uma música de carnaval, um chorinho, qualquer um tocava.
quando terminava de queimar os fogos, aí nós tocava um dobradão daquele bom mesmo. Para terminar. E descia aquela imagem linda. Daí, nossa, daí que surgiam os fogos do Madeira mesmo. Nossa, era uma maravilha. E a banda tocando. Nossa, enquanto não acabava os fogos, a banda tocava. Não parava de tocar. Era só alegria. À meia-noite em ponto, quando os relógios cruzavam os ponteiros lá, já soltava o primeiro rojão forte, já anunciando a queima dos fogos. E aí ocorria a queima dos fogos, nós ficávamos em pé no coreto, assistindo de camarote lá, porque estava um plano mais alto, né? Tinha uma visualização boa ali, e ficávamos ali até terminar os fogos e se despedia. E vamos dormir que amanhã temos que, 5 horas da manhã, estar em pé para a nova alvorada. E aí se repetia tudo isso que eu falei no dia seguinte e no dia posterior. Era a sequência da... Mas não tem festeiro mais, né? No tempo que tinha festeiro, nossa vida, não que eu estou criticando hoje, não, tá, é evolução. A gente não tem direito de criticar. Se a gente não pode ajudar, muito menos atrapalhar as coisas, né? A tradição tinha perdido, né, de buscar o festeiro na casa, né? Até, assim, os próprios festeiros davam o café para a banda, né? E hoje em dia, assim, tá voltando, né? A gente teve que acordar cedo, né, 5 horas da manhã, para 6 horas a gente estar na frente aqui do Centro Cultural da sede e tocar pro povo. Porque que um grupo, né, de pessoas que gostam da banda, né, que novamente se reuniu para fazer, sim, para voltar, né, que é a tradição festiva. Então hoje a banda sai, né, do Centro Cultural, que é a sede da banda, né, vai até aqui a igreja, toca, que é o Padre da Benção, a gente sai tocando pelas ruas da cidade. E durante um percurso nós começamos a conversar. E conheci várias pessoas, conheci a Zeni Esquirato, conheci o Amauri Esquirato também, que eles são famílias de socorro. O Gilmar. E entre nós começamos a ter aquele laço de amizade. E começamos a falar, poderíamos fazer assim o próximo ano. Combinamos assim até de montar uma equipe. E deu certo essa equipe. E foi assim muito bom, porque nós criamos um laço muito grande de amizade, que até hoje ele é muito fortalecido, né? Nós temos as nossas opiniões e a gente se encontra sempre perto das festas de agosto para a gente estar compartilhando, né, quais serão os roteiros, quais são as residências que irão nos recepcionar. E aí a gente monta certinho o percurso para a gente poder estar na casa dos festeiros. Aí nós pedimos uma senhora em Socorro chamada Fiinha, que mora na Rua 13, a dona Fiinha, ela se prontificou a fazer esses estandartes que hoje nós usamos. E nós fornecemos alguma coisa e tal, e falamos, Fiinha, você que é artista, faz para nós os estandartes. Ela fez. E na hora de fazer o pagamento pelo trabalho dela, ela não quis cobrar, porque ela achou que era a contribuição dela com a banda e com a Festa de Agosto, por ser neta do seu José Pedro. Mas é bem comum você ver bastante gente chorar porque lembra ali quando era criança, lembra da infância, remete a familiares que já foram e tudo mais. E aí era bem comum você ver as pessoas se emocionarem e tal. Então assim, a gente tem essa parte cultural, né? Acho que o ponto mais forte aí é a questão cultural que a banda traz, assim, né? Traz e mantém, né, ao longo do tempo. A banda toca por algumas ruas da cidade, cada dia é um santo, né, que acompanha, o pessoal vai com estandarte, vai com faixa, viva São Benedito, viva Divino Espírito Santo, viva Nossa Senhora. Então, essa é a tradição. Muitas pessoas são devotos, né, e ao final, uma família, um grupo oferece um café da manhã que acolhe a Corporação Musical Santa Cecília e as pessoas que estão acompanhando a alvorada nos 3 dias. Normalmente, cada dia, na casa de uma pessoa diferente.
Essa já é a tradição. Isso já vem de lá de trás. Meus companheiros falaram, a festa de agosto é uma festa tradicional na cidade nossa, né? A banda participava de todos os grandes eventos da cidade. E o momento mais emocionante era na Sexta-feira Santa, quando a banda tocava músicas fúnebres que representavam a morte de Jesus e acompanhavam a procissão. Muita gente chorava ao som da Corporação Musical Santa Cecília, que criava a trilha sonora desse evento que é tão importante para a cidade e para os católicos, né? Nesse período de Semana Santa não se tocava sino, não fazia nada. E quem que fazia o barulho era a matraca, anunciando a procissão. E aquele barulho de matraca que ia acompanhando. E a banda vinha toda de preto, uma roupa preta. Era uma coisa de luto mesmo. E a banda tocava as músicas de funerais, hinos de funerais. Era muito triste porque o dia parecia que era longo. As rádios não tocavam músicas de sucesso, só músicas de orquestras sinfônicas, né? Música tristes assim. E a banda fazia o seu papel nesse dia, né? Acompanhando o Senhor morto, como se falava na época, né? Saindo da porta da igreja, percorrendo as ruas, ao som das duas marchas que sempre usamos por muito tempo, essas marchas fúnebres. Uma chamava Agonia e a outra marcha era número 1. As duas eram composição do maestro Zé Pedro. Na Sexta-feira Santa fazia a procissão do Senhor morto, né? A gente ia tocar a marcha fúnebre, né? Aí tocava a marcha fúnebre. Então o povo acompanhava, o povo levava muita vela, o povo levava vela nas mãos na Sexta-feira Santa. Não era todo mundo que ia, mas muitos levavam vela acesa, acompanhando a procissão, levava a vela acesa. E logicamente ia na frente lá o andor, né? Com Cristo deitado, morto, né? Nosso Senhor morto. Então, carinhosamente a gente falava procissão do Santinho morto. As marchas fúnebres representam isso, representam a morte de Cristo. E você tem também as Verônicas, que são as cantoras que simbolizam as mulheres que na época limparam o rosto de Jesus. Sangue, se enxugavam com as toalhas, então elas cantam desenrolando uma toalhinha com a silhueta do rosto de Jesus ali cheio de sangue. E também tem as matracas, que simboliza a pregação na cruz e ele carregando e todo aquele sofrimento. E é um dia, inclusive, uma semana inclusive, que os santos são cobertos, simbolizando esse luto. E a banda, parece que aquele dia ela soava diferente também, porque acho que o íntimo dos músicos também estavam tristes pelo dia, né? Então a gente tocava assim suave, agradável, sabe, de uma forma chorosa. E então era uma procissão marcante. E a banda foi como, né, toda cidade do interior, principalmente cidade pequena, a banda é parte da religião. Porque banda e religião andam muito junto, né? É como se fosse um filme, se não tiver banda, é um filme sem trilha sonora. A banda acompanha a fé e a fé acompanha a banda, né? As mulheres não podiam tocar na banda, só na fanfarra, que era baliza, mas olha lá, ainda assim, infelizmente, talvez por causa do machismo. E teve uma menina, que eu lembro, que chama, que está viva até hoje, forte, Michele Moschetti, uma menina linda também, que nunca mais vi ela, mas ela tem uns 8 anos, ela que foi a primeira menina a tocar na banda, e trazer todas essas mulheres para a banda, ela mudou a banda. É verdade, a gente foi, né, as primeiras meninas da banda,
Eu não me lembro mesmo de ter nenhuma outra antes. Então, assim, a Mariana começou, né, porque era com o vô, né, foi incentivando, né, e como a gente não se desgrudava, aí eu ia junto também, e ali foi começando, né, essa parte feminina que até então não tinha, né, era muito homem, só homem. E, assim, é gostoso de ver o carinho, né, que eles tinham com a gente, né, muito educados, muito respeito, tanto que, né, a gente se sentia em casa. Sabe, a Mariana com a Michele, né, as duas que começaram a trazer um pouco da mulher dentro da banda, né, isso é muito importante, né. O avô dela era o maestro e o professor da escolinha, então a gente começou ali na escolinha. Eu morava ali muito próxima, né, e a Má sempre estava ali comigo em casa. Então a gente saía da escola à tarde e já ia, né? E aí o senhor vai ir com toda a paciência do mundo, ensinava a gente, com todo o amor do mundo, né? E depois da escolinha, daí a gente foi, né, crescendo, passando para a banda. Essas pessoas da banda, que não é uma pessoa comum, é uns filhos pra gente. Então, para nós era uma filha que estava lá, então aquele respeito, nossa vida. E essa menina brilhou. Para além da questão da música, do envolvimento com a música, com as tradições da banda, pessoalmente foi um período de muita proximidade com o meu avô. Então, eu convivi muito com ele nesse período. Nós sempre fomos muito próximos, desde muito pequena. Mas estar com ele ali, naquele espaço que era o trabalho dele, que era a paixão da vida dele, para mim foi tudo, né? Todas as lembranças que eu tenho, né, as maiores lembranças que eu tenho com o meu avô foi na banda, ou com a banda. Então o maestro Ivair Pellatieri, como ele tinha muitos alunos que estavam iniciando a sua carreira musical, então ele formou com esses músicos uma banda só de adolescentes. E também tinha a banda Santa Cecília de adultos, né? Então chegamos a ter 2 bandas dentro da Santa Cecília. E conforme o aluno ia evoluindo na música, ele ia passando para a banda de adultos. No ano de 1985, a prefeitura, o prefeito da época, Valdir Bortolascio, ele contratou o senhor Francisco Costa, mais conhecido como Chico Costa, que criou uma banda paralela à Corporação Musical Santa Cecília. Uma banda de jovens, adolescentes, crianças. Então, essa época a cidade chegou a ter a Corporação Musical Santa Cecília, cujo maestro era o Ivair Pellatieri, e também o Francisco Costa com esta outra banda que recebeu o nome de Lira. E esta banda, ela foi até tocar no programa do Faustão na época, na década de 1980, porque ela é uma banda curiosa por conta de serem jovens e crianças que faziam parte dela. Inclusive, o Chico Costa, ele criou um método de aprendizagem de música muito interessante, chamado, ainda hoje é conhecido como método Chico Costa. Ele reuniu várias teorias musicais e esse método, ainda hoje, para as pessoas que entram na corporação musical ou querem aprender música na cidade de Socorro, quando não usam o Bona, que é um método muito tradicional, meu avô Ivair Pellatieri apresentou o Bona praticamente aos músicos da cidade, as pessoas optam pelo Bona ou, de maneira complementar, pelo método Chico Costa. Então, até hoje, ele tem uma importância muito grande. Todos os músicos, quem começa a estudar música na cidade de Socorro, vai até a papelaria Costa, que é de propriedade do filho do Chico Costa, do Toninho Costa, e imprime lá em fotocópia o método Chico Costa. Então, uma grande contribuição também para a música da cidade de Socorro. E era um livretinho que ele colocou uns exercícios específicos para trabalhar ritmo, trabalhar altura, aí fala de pausas, fala das figuras das notas e esse tipo de coisa mais básica do solfejo.
O método que eu aprendi, né, música, foi pelo Bona. Então o maestro Ivair, no caso, né, ele era muito assim, como se diz o termo, uma pessoa que aprovava muito esse método por ele ser adotado no Conservatório de Milão, na Itália. E o Ivair, acho que influenciado também, que eu sei, por um professor que ele teve também na vida dele, né, seu Américo Pasquale, em Águas de Lindóia, que era um italiano exigente e tal, e ele, por ser italiano, acho que adotava esse método com certeza, né? E o Ivair herdou isso aí, foi bom para nós. Que é um método antigo, mas que a maioria do pessoal da banda passou por ele, que consiste em você ver as notas. O solfejo nada mais é do que você ver as notas, você cantar com o nome e com a altura que ela representa. Então o Bona, na verdade, a gente não fazia com as alturas, mas fazia com as notas. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer com o Ivair o Bona, porque o Ivair, além de maestro firme ali na regência e tal, ele tinha uma dinâmica de ensinar muito boa. Ele era muito preciso nas divisões, assim, tal, dava uma segurança na divisão do Bona, né? E todos que passavam pela mão dele lendo o Bona, sempre eram bons músicos de leitura na banda. Na minha época, eu me lembro de ter estudado pelo Bona, sim, né? Foi lá na escolinha, né? Então ele ensinava a gente também com todo cuidado, com toda a paciência, e foi muito importante, né, para ter uma estrutura para continuar com o instrumento depois. Na música em geral, são vários tipos de métodos que costumam usar, mais os elementares, que são os do começo, costumam usar o Pozzoli para ritmo, tá, 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 ou o Hindemith, que é para o solfejo melódico, que é para você de fato entoar, você cantar as notas nas alturas e você adquirir uma fluência nisso. Poderia citar o Pozzoli, né, que é mais rítmico, né? E agora o Bona já é mais melódico. A gente fazia muito treino de escrita, né, das notas, nomenclatura, e depois a gente ia para o Bona. E aí fazia todo o Bona até o final, ele tomava as lições do Bona, e ele era muito exigente, muito rígido com essas coisas, então toda vez que você errava tinha que voltar, começar de novo, né? E assim eu concluí o Bona, até a última lição, até ele, naquele dia que eu concluí, ele falou: Toninha, olha, eu estou tão contente que você terminou o Bona aí, eu vou fazer uma dedicatória aqui. E até empresto o Bona. Emprestei para ele, ele escreveu lá e tal. Eu tenho até, está aqui até do lado, né? Bona. Tem uma dedicatória na última página aqui dele, e a data que fez isso daí, está aqui. Foi no ano de 2003 que o meu avô Ivair Pelatieri se aposentou pela prefeitura, porque ele era professor de música da prefeitura e maestro da corporação. Então ele se aposenta em 2003, tendo lecionado por mais de 40 anos. Foi o maestro que mais tempo ficou na Corporação Musical Santa Cecília. Então, grande parte dos músicos que estão por aí hoje na cidade de Socorro passaram pelas mãos do meu avô, do maestro Ivair. Então, nesta data, um dos seus discípulos, o Antônio de Souza, conhecido por todos como Porva, ele assume a Corporação Musical como maestro. Agora com vocês, a Corporação Musical, sob a batuta do mestre Pólvora. Eu levantei o Pólvora, quer dizer, não tinha, é Porva mesmo, é o popular Porva, mas eu puxei lá o L pra cima, Pólvora, foi uma gozação depois, né? Mas o maestro Pólvora também foi um outro também que se dedicou à banda, muitos anos. O Pólvora é uma figura. Lá não tinha que falar dele, ele é muito bonzinho demais, ensinava a gente, ele copiava a música pra gente, ele fazia dobrado, valsa, machixe, fazia um monte de coisa para nós ensaiar, para nós tocar na praça. E o Porva foi assim, para mim, foi um maestro assim, que foi um paizão para mim. Um grande mérito que nós podemos apontar da gestão do Porva é o ano de 2007, data em que ele grava um CD
com a Corporação Musical Santa Cecília, com marchas e dobrados. Esse CD foi feito em parceria aí com o auxílio de patrocinadores de empresas da cidade, e o Candinho também, o Dircineu de Lima, Candinho, ele também auxiliou na gravação desse CD. O Porva, que era o maestro da banda, opa, vamos fazer um mesmo disco da banda? Ele topou. Falei, só que fazer marchas e dobrado. Falei, bom, então ele fez a seleção e eu fiz esse CD. Fiz esse CD aqui com a banda e está aqui atrás o nome de todas as músicas que foram executadas na gravação, e fizemos esse CD aqui. E olha, eu pedi colaboração de várias firmas, porque para fazer o CD ficava caro, para imprimir o CD lá em São Paulo, porque foi feito em São Paulo. Então, tive colaboração. Então soltamos esse CD aqui, que está aqui, mais uma histórica da Corporação Musical Santa Cecília. O tempo do CD, comigo também, no caso lá, que o Márcio Tadeu Aires era o presidente da banda, no caso lá, então foi gravado em homenagem, para não deixar morrer a história da banda, no caso aí, que foi essa gravação. O Porva prosseguiu com a tradição da banda até o ano de 2018, data em que ele se aposenta, e quem assume a regência como maestro da Corporação Musical Santa Cecília é o maestro Matheus Ramos de Oliveira, que é o maestro que continua até hoje, próximo à data da banda completar 100 anos de existência. Eu vou parar por aqui e graças a Deus assumiu essa pessoa maravilhosa que é o Matheus. Foi umas 2 ou 3 apresentações, já me deixaram a dica que eu seria o próximo regente, já no intuito de assumir, né? E foi o que aconteceu. Nessa minha volta já voltei praticamente como o regente, né? Como eu cheguei, como eu disse, foi através do Porva, conheci o Sr. Ivair, tanto que muitos músicos aqui na banda foram formados por ele, né? Conheci, conversei muito, cheguei a tocar com ele, né, em carnaval, ele tocou com a gente, e sempre que eu via, tinha alegria de estar junto, de conversar, né, por conta mesmo desse histórico dele, né. O Matheus Ramos, ele tem essa qualidade de agregar os músicos, de fazer os músicos obedecerem o compasso de maneira correta, tudo certinho. E o fato, assim, que esse ano, nós estamos hoje no ano de 2022, a apresentação da banda esse ano foi uma apresentação especial. No dia 13, no desfile de bandas e fanfarras que teve na cidade, ele treinou essa banda a marchar de maneira militar. E o pessoal sofreu um pouco para marchar, mas foi um espetáculo a apresentação da banda esse ano. Uma coisa interessante a respeito das bandas em geral é que ela marca o tempo, além dos instrumentos de percussão, com o pé quando ela anda. Então ela anda no tempo da música. É por isso que a banda marcha. É um respeito e uma disciplina. É uma disciplina. Não só marchar, como alinhamento. Sabe? E é gostoso a gente, sabe, ter uma disciplina. Ali naquele momento, você vai tocar, você tem que ter alinhamento e vamos marchar. É um dobrado. Né? Se é um samba, você não tem como marchar, você tem que sambar. Se é um dobrado, se é um... né? E é gostoso, é empolgante. Para a banda, a percussão é o coração, é onde pulsa o ritmo, né? É a pulsação da banda, né? Onde até os músicos seguiam até entre aspas, que eles falam para não se perder o ritmo, né? E a questão é do marchar, né? Do marchar, assim, então, para marchar, o que os músicos se baseiam? É no bumbo, né? E na caixa, né? Que é um toque militar e na batida.
Agora falando da corporação, sobre o repertório e as ocasiões que a gente toca, vai depender muito mesmo, né, de uma ocasião para outra. Claro, quando a gente fala banda, a gente vai lembrar, claro, das marchas, dos dobrados antigos, que são imortais, né? Eu gostava de tocar muitas marchas do dobrado para não deixar morrer a tradição da banda. E os clássicos, por exemplo, a Patrulha Americana e outras músicas. Dois Corações. Toda procissão, toda vez que a banda vai tocar, se não tocar essa música, parece que a gente não tocou na festa. A Corporação Musical Santa Cecília é uma banda tradicional, né? Uma banda tradicional hoje toca-se música, marchas e dobrados, são os ritmos que uma banda tradicional toca. São as marchas e os dobrados, né? Que o pessoal utiliza muito aí para todo tipo de comemoração, como recepção a uma autoridade, tem os tipos de música mais apropriada para procissão, na linha dobrada e marcha, né? Então, esse é um estilo preponderante. Ela toca desde marcha, né, dobrados, boleros. A gente toca samba, bolero, valsa, tchá-tchá-tchá, mambo, né, marchas militares, né, e entre outros estilos que conforme que vão se passando os anos, né, a gente vai até que incrementando para dar uma mudada, né, uma novidade no repertório. Nós estamos mantendo as músicas tradicionais, marchas e dobrados, estamos agora partindo para um repertório popular também, onde há uma interação maior entre a banda e quem está nos assistindo. Hoje, né, com a minha vinda para a regência da banda, a gente vê a necessidade de que seja um pouco inovado, né, o repertório, justamente para que seja uma coisa agradável, né, aos olhos do público. Temos dois públicos, o pessoal mais antigo um pouco e temos os jovens, né? Então, quando a gente toca os dobrados e as marchas, o povo mais antigo gosta muito. E quando nós tocamos as músicas populares, um rock, alguma coisa assim, o público jovem aprecia mais, né? Então hoje a gente está contemplando aí os dois públicos. Então a gente parte desde dos mais clássicos, os dobrados, agora até a rocha estamos tocando, né? A rocha e algumas coisinhas assim, né? De agora também, porque a gente tem que fazer essa balança, né? Não deixar morrer o que vem, a tradição, o que é a tradição, mas também atender o público de hoje, né? A banda tinha um orgulho enorme do uniforme que tinha, porque era um uniforme realmente muito bonito e que fazia com que as pessoas que tocavam na banda se sentissem diferenciadas em relação às outras pessoas. E aquilo criava um conjunto visual maravilhoso quando a banda passava pela rua, quando estava nos concertos. O uniforme era uma questão de honra da banda. Quando você tem um grupo com muita gente, você precisa uniformizar de alguma forma. É um símbolo. É um símbolo. Normalmente você está se apresentando em um grande aglomerado de pessoas. E para você ser distinguido como algo diferente, um membro de uma banda, o uniforme se faz necessário. Inclusive ele impõe mais respeito também, porque a pessoa visualiza o músico assim e tal, já tem outro respeito, né? Fica bonito, né? Cap, né? Usar a polaina, né? Tinha uma ombreira pesada, um cap alto que tinha um brasão, acho que era o brasão da lira ali, e um parafuso. Então aquilo machucava muito a cabeça da gente, machucava a testa. A gente costumava colocar ou fita crepe, band-aid, porque quando a gente passava muito tempo, principalmente quando era marcha, né, que a gente movimentava muito, aquilo ficava balançando e machucando a cabeça. Então, para cada apresentação, a gente usa um uniforme, né? Embora a cada tempo a gente tá renovando também, mas a gente tem o uniforme um pouco mais social, um pouco mais assim, com esse que eu estou um pouco mais militarizado, para coisas mais cívicas ou solenidades, coisas do tipo.
Tem um mais esportivo também, né? Por exemplo, nas alvoradas a gente costuma usar, porque é uma jaqueta que é bem quentinha e esse tempo também é bastante frio. A gente se reúne bem cedinho para tocar nas ruas de Socorro, né? E a primeira parte, né? Eu não gostei muito de acordar cedo, mas depois que você se acostuma com o frio, nossa, que frio que tava, aí fica bem legal, bem divertido até. A banda tem que ser cada vez mais incentivada, né? E o poder público vem dando suporte para que isso aconteça, né? Para mim representa tudo na minha vida. Então a banda é tudo para mim. A cereja do bolo, né? O bolo feito, mas aí põe a cerejinha, é a banda se apresentando, a banda tocando, é a banda desfilando. É a coisa mais linda do mundo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, quero levar onde for o nome dela. Aprender muito com os mais antigos. Uma mãe, o que a mãe representa para o filho, a você representa para o povo de Socorro. Então a música te ensina disciplina, a música te ensina matemática, a música é terapêutica. Então, se eu pudesse aconselhar alguma atividade extra para alguém, eu aconselho a música. Principalmente a banda Santa Cecília. É um legado que eu vou levar aqui para minha vida inteira. Mas a banda foi minha raiz, né? Foi o início. O início é sempre marcante, né? Eu sou o que eu sou e que estou buscando hoje foi porque eu passei por lá um dia. Não é toda a cidade que tem, né? Então, assim, quem está aqui, quem mora aqui, tem que aproveitar. Pela orquestra que a cidade tem, levando o nome da cidade, da gente, da nossa cidade, fazendo brilhar para fora daqui. A banda é boas recordações. E eu penso assim, que uma vez que a música está presente na vida de todo mundo, quer goste ou quer não, né? Se você está triste, você ouve música, ou a música te faz triste. Se você está feliz, você ouve a música, ou a música te faz feliz. A música em si é algo que ninguém vive sem, né? Acho que seja você ouvindo, seja você tocando, produzindo o som ali. Aqui a importância é quase tudo, porque a pessoa que toca na banda é tido como uma pessoa especial na cidade, um artista, no caso aí, que luta pela banda. A Corporação Musical Santa Cecília, em Socorro, é de extrema importância para a manutenção das nossas tradições. Você vê, feliz a cidade que tem banda, né? A banda é a alegria do povo, principalmente antigamente. Na cidade que não tinha rádio, não tinha nada, a banda de música era tudo na cidade. Porque a banda é um patrimônio, vamos dizer assim. A banda faz parte de um patrimônio cultural de Socorro. Sem dúvida, a minha segunda família. Posso até dizer em ser assim uma extensão da minha família mesmo. Os pais tinham participado da banda, os avós tinham participado da banda, então era quase que uma tradição. É uma coisa que você conversar, você ter a vivência com eles, né? Eu tive com o Dito Faria, né? O meu avô, né? Dito Faria, o Geraldinho do Mestre, sabe? O Nick Sartori, sabe? Todas as pessoas, sabe? Que, né? O Santo Costa, o Tutu, nossa, o Tutu, sabe? O Dido Bumbo, sabe? Seu Dito, sabe? Então, isso para mim, sabe, isso isso é a essência. A banda, para mim, é uma corporação onde todos são amigos, todos tocam junto e todos podem comemorar juntos. Onde todos podem ser unidos em uma coisa só. Está na alma do socorrense. O socorrense espera por aquele momento. É família, música e dentro da música, banda representa um ponto fortíssimo. Eu acho que a banda representa, sim, uma certa disciplina, uma forma de viver, né? A banda faz parte da minha vida, né? Não representa, ela faz parte da minha vida mesmo, né? A banda é muito importante numa cidade, muito importante. E é um lugar, assim, de muita harmonia, como todo lugar que tem sangue correndo, que tem gente viva. A nossa Alvorada, por exemplo, é um patrimônio cultural e material da cidade de Socorro. Porque eu gosto da banda, né?
Gosto da banda. Né, porque a gente teve tantos frutos também que saíram da banda, né? Ou montaram as suas bandas, ou foram estudar. Tem isso como profissão hoje. A banda foi fundamental porque foi lá que eu comecei, foi lá que eu aprendi. Fazer festa, cidade, a banda faz tudo. A banda já acho que até deveria ser mais valorizada, né? Pela importância que ela tem numa cidade, pela educação das crianças, né? É importante para a banda continuar, porque se não tiver jovem, na hora que acabar os mais antigos, acaba a banda. Banda é uma coisa que marca fortemente. E eu gostaria de parabenizar a Corporação Musical Santa Cecília pelos seus 100 anos. Porque se a banda durou 100 anos e que venham mais 100 anos e muitos outros, foi por conta um dia, em 1923, o maestro Zé Pedro chegou na cidade de Socorro para criá-la. Portanto, durante toda essa trajetória que nós podemos ouvir da boca de quem participou da história da corporação, ela tem um significado muito particular para nós que somos socorrenses. Porque a banda é uma coisa que não pode parar, é uma manifestação cultural de uma importância que nós não conseguimos aqui encontrar valores capazes de representar o verdadeiro sentido desta instituição que depende exclusivamente da boa vontade do músico e do amor que o socorrense por ela cultiva. Então, para todos, a gente tem que tirar o chapéu, porque a Corporação Musical Santa Cecília é algo que não pode nunca acabar. E essas manifestações que fazem com que uma cidade tenha identidade. É a cultura. A cultura está estritamente ligada à identidade de um local. Socorro é um caldeirão de artistas, não só no mundo da música, mas nós temos que agradecer por aqui ser um celeiro de artistas de muita qualidade. Parabéns, Corporação Musical Santa Cecília, pelos seus 100 anos de bom humor, alegria e prosperidade. E fica aí, ó, hashtag segue a banda.